Olá, minha querida, você que chegou até aqui na jornada do nosso devocional, Virtuosas em Meio à Tempestade. Primeira palavra que eu quero dar para você é parabéns. Muito bem. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Qual que é o dia da angústia? Pode ser a tempestade ou as tempestades, que talvez você tenha enfrentado até aqui. Só que deixa eu te falar uma coisa. A nossa força, muitas vezes em nós mulheres, a nossa força, ela vem da fé, de algo que às vezes a gente não tem nas mãos ainda, mas que a gente acredita. E quando eu pensei nesse devocional, o Virtuosa em Meio à Tempestade, eu pensei nessa mulher virtuosa que ela é forte, mas ela tem doçura. É a força com doçura. Porque a mulher virtuosa, quando a gente vai estudar todo o contexto, né, do ser virtuosa, da palavra virtuosa, mulher virtuosa, o Esther Hale, a gente vai entender que, de verdade, a gente não está falando de uma mulher que é fraca. A gente está falando de uma mulher posicionada, com tática de guerra. Mulher que tem estratégia. E aí, quando a gente vai falar de estratégia, de tática de guerra, a gente vai falar de sabedoria. De alguém que tem uma sabedoria que vem do alto. De alguém que se deixa ser inspirada. De alguém que vive a verdadeira essência divina, que é o amor. Aí eu quero falar com vocês assim, ó, pra gente começar a nossa aula, tô só dando uma introdução, mas eu quero que já entrar na nossa temática, né? Que é uma palavra que está em Eclesiastes 3. Eu até coloquei lá no grupo das leoas, porque eu estava aqui preparando essa aula para vir aqui para vocês, e aí eu coloquei lá na nossa comunidade. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-te-se-ão de ti nos dias da aflição. As tempestades. Opa, parou aqui. Estávamos com a musiquinha de fundo, mas não deu. E os teus pecados dissolver-se-ão como o gelo ao sol forte. Eu não vou conversar muito aqui, não vou me estender muito, porque eu acho que só o fato de você parar um pouquinho aqui e ler, né, e meditar nesta palavra, eu acho que tem muita coisa aí para você ouvir e para você ser inspirada. Só com isso, eu quero começar a minha fala dizendo assim, o que eu sempre digo para as minhas alunas. Eu sempre digo isso. O veneno, ele serve. Ele está aí, é para ser extraído o antídoto. O veneno nunca foi para matar. E eu conto a minha história do café para as minhas alunas. Eu conto a minha história de como eu aprendi a estralar ovos e eu aprendi a ser autodidata. Eu ensino para as minhas alunas.
são os meus antídotos materno e paterno. E com eles eu construí a história que eu vivo hoje. Com eles eu tenho a minha base primordial, que é o amor, a união e a gratidão. É o tripé que a gente trabalha aqui. O amor é o elo que nos une. E o amor representado na casa, no lar, quando a gente coloca uma mesa posta, quando a gente faz um alimento, quando a gente cuida da casa, quando a gente está lavando roupa. Então, esse amor que a mulher coloca em cuidar da casa, fazer as coisas para sua família. É um convite de volta. Porque, vejam, a gente está buscando profissão, buscando ganhar dinheiro, a gente está pagando as pessoas para fazer as coisas da nossa casa, ou muitas vezes a gente está fazendo as coisas da nossa casa angustiada, às vezes insatisfeita, com raiva, enfim. Eu quero já entrar na nossa aula, porque aí é tema para muita coisa, para a gente conversar, mas eu quero contextualizar com vocês aqui o que eu trouxe para a gente aplicar no dia de hoje. Nós fizemos 4 aulas, né? Foi bem rapidinho, que eu tava com uma viagem, então eu fiz 4 aulas para preparar você para vir pro devocional. E hoje, especificamente dia 11 de julho, nós estamos no penúltimo dia para finalizar os 21 dias do devocional com a comunidade. Então, amanhã é oficialmente o último dia e teremos o nosso encontro. A gente vai fazer uma celebração de 21 dias, porque nós colocamos 5 objetivos, a gente vai celebrar juntas. Vai ter certificado, vai ter dinâmica, vai ter um monte de coisa que vai estar acontecendo aqui amanhã, aqui em casa. Se vocês querem saber o que acontece aí, vai lá pro Luzia Dias Oficial, lá no Instagram, você vai ver. Mas assim, a gente vai celebrar amanhã, tá? E nós eu fiz os 4 vídeos estão aqui no canal. E nós fizemos algumas etapas de preparação para iniciarmos o devocional. Aí passou o tempo, né, que a gente fez agora esse ciclo de 21 dias, nós vamos para um ciclo agora de 19, que é para finalizar os 40 dias, tá? Tá tudo explicadinho aqui atrás, só que todos os detalhes mesmo assim, só na comunidade que você tem, assim, todo detalhe, todo cronograma, os chás que toma, todas as conexões que a gente faz. Agora a gente tá fazendo um relógio cronológico, né, então assim, então tem muita coisa que acontece, mas acontece dentro da comunidade. Então aqui eu utilizo tanto para orientar a comunidade, quanto para estar aí orientando vocês também, que não faz parte da comunidade Leoas, mas que tá aqui no canal, tá inscrito, tá? E aí eu quero orientar vocês sobre que a gente fez uma carta para Deus, a gente fez uma carta apresentação, né? Que é na parte do devocional que tá lá, pertence a. E eu falei a vocês que nós íamos fazer mais algumas cartas. Então, assim, ó, o devocional, ele tem uma formatação que tem algumas páginas que ficarão em branco. Depois eu pedi até pra menina que faz pra nós, ela dá uma melhorada. Então, assim, eu vou falar pra vocês das cartas, baseado no que a gente leu, e aí você escolhe um lugarzinho aí pra você tá fazendo a carta e colocando no devocional. Uma página em branco, né? Pode usar a contracapa mesmo, você que escolhe, o devocional é seu, você pode escrever onde você quiser. Pode escrever uma capa dessa, você pode escrever a carta e colocar aqui nos bolsinhos que ele vem. Você pode escolher, aqui foi uma carta que a gente fez, tá vendo? Você pode escolher também uma outra página que esteja em branco aqui dentro. Como também você pode vir para essa parte aqui, que é a parte do Mulheres Transformando Famílias, que a gente tá fazendo devocional. Aí tem essa página aqui que é em branco, você pode fazer aqui, você pode fazer aqui, como você pode usar uma dessas páginas aqui, não tem problema, gente. Porque assim, o que ficou combinado é que aqui nós colocaríamos as atividades que vão vir de cada encontro. Então amanhã é esse aqui, que é o Lar Começa no Coração, e elas vão começar a colocar as atividades aqui. Mas você pode colocar onde você desejar. Pode pegar uma página dessa, pode escrever, fazer o que você quiser. Mas eu quero contextualizar com vocês, no que a gente leu, falando sobre por teres suportado o defeito da tua mãe.
E aqui eu quero dizer o que tanta gente comenta na psicologia, né? O que eu escuto no ambiente clínico, né? Quando eu atendo no consultório mulheres, são mulheres trazendo as demandas, né? As queixas com relação ao que viveu com o pai e com a mãe. E quando elas me trazem isso, né? E a gente começa a trabalhar isso no setting terapêutico, e a gente vai contextualizando, a gente vai fazendo o movimento da circoevolução da vida. É muito incrível que, eu não vou dizer que é 100%, gente, mas é mais de 80%. As pessoas encontram, né, os seus propósitos de vida, muitas vezes, revivendo, transmutando, sendo atravessadas por aqueles traumas, se deixando ser atravessada no sentido de aprender algo e aplicar na vida. É o que eu faço aqui. E outro dia, o meu tio, ele estava aqui na minha casa, fazendo um guarda-roupa aqui, que o meu tio é marceneiro, e eu pedi para ele um guarda-roupa, né, embutido, tal, aqui num quarto aqui. E quando meu tio veio para fazer as medidas, para fazer o desenho, né, e fazer para mim o orçamento, a gente olhar catálogo das madeiras, de cor e tudo mais, eu olhei para o meu tio e eu tinha uma lembrança dele de quando eu era criança e ia para casa da minha avó, né, minha avó materna, e eu lembro dele construindo os próprios carrinhos de rolemã, que a gente chamava, né? E eu lembro do meu tio me colocando para brincar no carrinho de rolemã. E ali no sítio, né? Não era uma estrada boa nem nada, mas ele construindo o carrinho de rolemã e ele brincando. E eu lembro nitidamente, assim, do sorriso do meu tio, de ouvir o sorriso dele. Gente, foi tão lindo que eu parei numa mesinha com ele, a gente parou, eu olhei pra ele, eu falei, tio, porque eu lembro dele, eu lembro de um outro e eu lembro da minha tia Vanúzia. E a minha tia Vanúzia, o que eu tenho, assim, de lembrança mais profunda dela, é ela cortando jaca de vez, pra colocar pra amadurecer, pra gente comer como sobremesa, já que não se tinha muitos recursos. E o meu avô era bem, assim, restritivo com relação à comida. Então, ela meio que tirava a jaca, né? E outras frutas ela fazia isso. Então, ela fazia uma camuflagem, escondia no meio do mato, para que a gente pudesse comer depois. E eu lembro desse meu tio, do sorriso dele, de como ele ria brincando, de como ele se sentia feliz em meio a toda a vida dele que ele tinha lá. E sentando com meu tio, né, e eu falei assim, poxa tio, que lindo, né? O senhor já trabalhava com madeira, o senhor já fazia os seus carrinhos de rolemã ainda na sua infância, adolescência, juventude, né? E ele olhou assim pra mim e falou assim, foi mesmo, né, filha? Eu falei, engraçado, olha tio, que lindo. O senhor fez da brincadeira da sua infância, né? O senhor fez hoje sua profissão. Ele trabalha muito bem. Gente, o que foi mais lindo, assim, de ver foi o meu tio contando, né, dos sofrimentos dele, lindo no sentido do quanto eu olhei como olhar de psicóloga mesmo, gente. Ele contando dos sofrimentos, dos traumas que ele viveu com o pai, com a mãe, e como foi doloroso, e como era difícil. E ele, assim, lacrimejando, né, e contando a história dele. Gente, foi tão lindo, porque quando eu falei pra ele isso, eu falei, tio, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas restrições, o Senhor encontrou um sentido para a vida em meio a tanta dor. E eu conversei com ele daquele simbolismo, do simbolismo da madeira, dele construir aquele carrinho de rolimã, dele construir os brinquedos dele começar a ir mexendo com madeira e construindo isso, e construiu agora a história de vida dele, é o ganho de pão dele, e é a profissão dele, e o quanto ele enriquece a vida das pessoas, que foi exatamente o que ele fez aqui em casa. Ele realizou um sonho meu, né? Algo que eu não pensava em realizar por agora, por esses dias, mas como foi simbólico para mim, como foi importante,
como ele enriqueceu a minha casa. E quando eu falei isso para ele, né, que era um sonho e que realizar esse sonho através de alguém da família, que tinha uma história, e eu lembro do sorriso dele quando a gente brincava, quando era criança, eu criança, ele já adolescente, mas o quanto ele parou e viu que realmente era aquilo. Então, quantas vezes, né, as nossas dores, quando a gente permite que essa dor nos atravesse, quando a gente permite aprender com aquela dor, como que isso muitas vezes vai trazer sentido para a vida. O que eu faço hoje com mulheres aqui na minha casa, os trabalhos que eu realizo, a mesa da generosidade que a gente faz, essas coisas eu aprendi em meio às minhas dores. E eu quero que você agora faça uma carta, né, para esses seus traumas, para essa sua criança. E eu quero que você escolha um lugar no caderno e escreva livremente, sem censura, sem olhar a qualidade da letra, sem ficar fazendo correções. Deixe sua mão, pegar o lápis e escrever essa história. Talvez nesta escrita você estará tecendo algo novo para a tua vida e encontrando um outro sentido ou um outro jeito de viver, mesmo tendo passado por dores, tendo passado por dificuldades com o seu pai e com a sua mãe. Eu não vou contar aqui a minha história de café, eu conto nos encontros. Quem sabe um outro dia eu conto minha história de café. Mas como nasceu o Café da Rica, né? Café com pimenta, e de café e negócios, e quantas coisas eu fui construindo com café, mas foi através de um trauma, né, de uma vivência com o meu pai e com café. Só que como eu deixei o café me atravessar e o café contar a história para mim, como eu fui vivendo a história de café e como hoje o café para mim foi o antídoto e não o veneno. Então eu quero que você conte aí essa história, toda essa história, né? Olhando lá para sua criança, olhando para sua vivência com seu pai e com a sua mãe, olhando para as coisas que te aconteceu lá atrás. Só escreve, né? E depois a gente passa para a próxima etapa depois, que é ler essa escrita, né? Ler isso com muito amor, mas não leia assim que escreva, não. Guarde lá a carta, deixa lá, vai deixando essas emoções, essas histórias te atravessarem. Talvez depois você volte para escrever um pouquinho mais, mas por hora, só escreve sobre sua criança, só escreve sobre seus traumas, sobre a sua história de vida. Quem sabe se você não vai encontrar aí um outro sentido. Esse é meu convite para você hoje. Carta à sua infância. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.